Notícias do Brasil entrevista hoje a deputada federal Silvia Wayampi, eleita pelo estado do Amapá. Tudo bem, deputada? A nossa principal missão hoje é acabar, né, de uma vez por todas com esses paradigmas daquilo que nos é imposto pela história, né? Então, muitos se apropriaram de um discurso que impõe ao indígena viver sob a dificuldade, viver como se ainda continuasse no século XV, no século XVI, como se ainda estivesse em 1500. Obviamente, nós trazemos uma bandeira diferente. Nós trazemos a bandeira de que todo indígena pode se desenvolver economicamente, pode lutar pela igualdade de direitos, né, e podendo participar do PIB brasileiro, trabalhando, né, produzindo em suas próprias terras. A questão da utilização de indígenas como massa de manobra, nós temos hoje, o discurso está bem polarizado, né, um grupo que quer que o indígena permaneça em 1500, e eu que trago a voz do indígena que produz em suas próprias terras, né, dos indígenas que participam do PIB brasileiro. Então, eu represento os indígenas que plantam soja, que plantam milho, né, que se desenvolvem, que ajudam na economia, inclusive dos seus municípios, né, dos municípios mais próximos. E o mais importante a gente salientar que essa divergência do discurso ele vai ser salutar, porque agora sim o Brasil vai poder ver como organizações internacionais têm utilizado a questão indígena contra o Brasil. Por falar nesse seu protagonismo em relação a esses índios que querem crescer, que querem se desenvolver, é possível fazer uma avaliação do novo governo em relação ao indígena, diante daquilo que eles já começam a trazer para a senhora? Sim, é possível avaliar que a falta de conhecimento técnico para atuar em determinadas áreas faz com que nós utilizemos, digo nós no sentido eles, né, para que eles venham a utilizar apenas como palco político. Eles estão utilizando a questão indígena como palco político, enquanto nós queremos fazer com que o indígena continue marcando a história e possa se desenvolver, né, e possa ser autor do seu destino. Por falar nessa questão do palco político, recentemente a senhora usou essa expressão para falar a respeito da situação dos Yanomamis, né? Vimos aquelas cenas lamentáveis que correram o mundo, acusações em relação ao governo anterior. A senhora foi secretária nacional de saúde do governo Bolsonaro, teve acesso aos Yanomamis. O que a senhora poderia falar para a gente em relação a esse uso político dos Yanomamis nesse momento? Bom, é um problema a questão indígena, a falta de assistência, ela já perdura desde 1500, desde 1500. Nos últimos 30 anos, quer dizer, registros que agora nós temos, né? Os últimos 30 anos nós temos que cobrar de outros governos também, principalmente a questão da dificuldade de acesso. Então, nós estivemos presentes dentro de aldeias, nós não fomos até a capital para fazer foto, para fazer vídeos e dizer, veja como eu estou me preocupando. Não, nós estivemos lá dentro para não só conhecer a realidade, mas para resgatar crianças. E durante o governo Bolsonaro, é só pesquisar um pouco na mídia e vocês vão observar que todas as vezes que nós tentávamos atuar dentro de aldeias indígenas para salvar vidas, nós éramos impedidos. Éramos todas as horas acionados por órgãos para que não fizéssemos nenhuma interferência para salvar vidas, para resgatar pessoas, para implementar políticas públicas para poder transformar essas vidas. Por quê? Porque o ideal imaginário condena aquele povo a viver em 1500. Por exemplo, eu estive dentro dos Yanomamis para resgatar crianças que seriam sacrificadas pelo seu próprio povo. Por quê? Porque eram crianças que tinham problemas de saúde. E aí eu perguntei para um técnico de enfermagem, por que vocês não interviram? E o técnico de enfermagem foi bem claro, nós não podemos. A ordem, os antropólogos não deixam. Nós seremos processados se nós intervirmos. E aí você diz assim, mas, gente, nenhuma cultura ela pode ser superior, estar acima do direito à vida. Então, como eu poderia permitir, sendo eu indígena, que uma criança fosse sacrificada porque o pai não queria mais? Então, em nenhuma sociedade isso pode continuar.
Veja, mas por que que eles estavam fazendo isso? Porque eles não têm esperança. Porque eles não têm conhecimento de que há uma esperança, de que há tratamento para os seus filhos. Então, eles sacrificam os seus filhos. Então, por que que não há isso? Porque são proibidos de ter conhecimento. Que absurdo. Então, quando isso ocorre, por exemplo, eu recebi ainda há pouco uma denúncia de 2 indígenas que vieram até o meu gabinete e que disseram que não estavam mais podendo produzir em suas próprias terras, que antes eles plantavam e agora estão proibidos de plantar. Que absurdo. Então, por quê? Porque eles não estão querendo mais viver em 1500, mas a política que temos agora é segregação e impedir que indígenas possam ser iguais a qualquer cidadão brasileiro. Então, entre eles produzirem, que não pode, e passar fome, há uma escolha pela fome? Para esse tipo de política, sim. Mas não é isso que os indígenas do século XXI querem. Os indígenas do século XXI, eles querem ter o direito de comer, querem ter o direito de produzir, querem ter o direito, assim como o cidadão comum brasileiro, o cidadão urbano, de tomar banho de água quente, Sim. beber água gelada, poder pedir a comida por iFood, e por que não? Ou de fazer a sua própria plantação, e por que não? Por que que o indígena brasileiro não pode plantar arroz? Ah, porque alguém determinou que ele tem que viver de uma forma ainda rupestre, como se estivesse em 1500. Então, somente os urbanos é que podem ter essa vida? Não tem direitos humanos para indígena no Brasil? Bom, pelo visto, não estão nos dando o direito de sermos iguais, né? E isso é ruim. É ruim para um país. Você vê, por exemplo, historicamente, nós sabemos que indígenas norte-americanos sofreram com o impacto da colonização. Mas hoje, Hoje são indígenas que são donos de cassinos, são donos de um grande conglomerado de empresas, são ricos, têm voz, não dependem de ninguém. Mas o que se espera? Então, somente povos indígenas brasileiros é que têm que ficar segregados? É somente povos indígenas brasileiros que têm que ser pobres? Então, não existe igualdade para essa política de segregação. O nome já diz, é segregação. A senhora comentou a respeito, no caso dos Yanomamis, a respeito de indígenas venezuelanos. Há ali, dentro daquele cenário que foi mostrado ao mundo, indígenas que não são do Brasil, que estariam fugindo da ditadura venezuelana? Sim, até porque o Brasil ele é o único país na América do Sul que tem políticas para povos indígenas. Então, eu estive em Awaris, no posto de saúde, eu estive lá dentro. Eu não fui até a capital, eu fui lá dentro. E em Awaris, os enfermeiros lá, os técnicos de enfermagem nos passaram que havia uma migração constante, né, de indígenas venezuelanos em busca de alimento e em busca de atendimento de saúde, porque aquele país não oferece isso para eles. E é bom ressaltar que a Venezuela ela liberou o garimpo em terras indígenas. Só que vamos cobrar o quê se a reserva é uma reserva contínua, ultrapassando o território e a área de fronteira? Não tem como controlar. Mas isso foi algo que foi criado pelo próprio Brasil, por incrível que pareça, no período do governo petista. Por falar nisso, recentemente, a ministra do Meio Ambiente, ela disse que esse recorde de desmatamento que foi registrado agora em fevereiro é culpa do revanchismo. Curiosamente, o governo Lula ocupa ali naquela linha do tempo do INPE de recordes de desmatamento o segundo e o terceiro lugar. O governo Lula, durante os seus 3 primeiros anos, ele teve o dobro de desmatamento do governo 3 primeiros anos do o governo Bolsonaro. E quem era ministro do Meio Ambiente nesse período do Lula era Marina Silva. O que a senhora tem a dizer sobre essa declaração dela, que a culpa é do revanchismo? Sim, mas é do revanchismo. Até então, pelo que nós vimos, aumentou a invasão de terras pelo MST. Então são eles que estão invadindo. São eles que estão atuando
em ações muito bem coordenadas entre eles mesmos. Ou seja, o revanchismo é deles mesmos. É deles mesmos. É muito fácil querer culpar os outros da sua impossibilidade de tratar a questão com mais responsabilidade. Por exemplo, nós tivemos um representante agora dos Estados Unidos no Brasil para falar sobre a Amazônia brasileira, para falar sobre o fundo da Amazônia, sobre desmatamento. Ele se reuniu com algumas autoridades, mas não se reuniu com as autoridades eleitas pelo povo e que representam o norte brasileiro, a Amazônia brasileira. Eu não fui procurada. Nem, por exemplo, eu, enquanto indígena, eu não fui procurada da Amazônia brasileira. Veja, eu sou do estado do Amapá, um estado que faz parte do norte brasileiro, da Amazônia brasileira. E o outro indígena também, que é de Rondônia, também não foi procurado. Então, a quem? Quem está decidindo o futuro, o nosso futuro? Não nos foi dado voz. A senhora passou alguma procuração? Nenhuma. Então, eles não podem decidir por nós, povos do norte. Esse é o grande problema. Então, é preciso que as autoridades eleitas pelo povo no norte brasileiro tenham voz. Mudando um pouquinho de assunto, as assinaturas para a CPMI dos atos do dia 8, na sua opinião, qual a importância dessa comissão e quais são as suas expectativas? Bom, a partir dessa CPMI, nós poderemos saber se houve omissão, se houve prevaricação e, principalmente, lutar pela liberdade das pessoas que foram presas sem uma acusação legal, sem um processo legal. E essas pessoas que estão lá, muitas vieram para cá 2 dias depois ou no dia seguinte e que foram presas sem saber o porquê que estavam sendo presas, apenas pelo fato de estarem aqui ou de utilizarem a bandeira do Brasil. E aí nós vemos que nós estamos com uma política de desencarceramento, mas essas pessoas não têm direito à visita, essas pessoas não têm direito a um acolhimento, não têm direito a nada, mas se dá direito e liberdade a traficantes, a latrocidas. Então, o que compensa? O que está compensando quando você vai fazer essa comparação? Então, pessoas que nem sequer estavam aqui foram acusadas. E você vê pessoas que cometeram realmente crimes como latrocidas, traficantes, estupradores, sendo políticos com mais de 400 anos de condenação. Exatamente. E eu acho que essa CPMI, eu tenho certeza, ela vai poder elucidar muita coisa e ela vai ficar para a história do Brasil. Como é que a senhora tem visto a sanha do atual governo para legalizar, oficializar no Brasil a censura? Bom, um povo censurado é um povo escravizado. Então, e é engraçado, é justamente esse governo que vem falar de ditadura, Ditadura, mas está impondo regras que vai tornar com que o povo brasileiro se torne um povo silenciado e amordaçado. Gostaria de agradecer a senhora por tirar esse tempo aqui para falar conosco. Se quiser deixar um recado para a audiência, fique à vontade. Que nós sejamos dignos da missão de protegermos o norte brasileiro e de sermos nitidamente filhos dessa nação. De Brasília, Andréia Luiza Matias.